Este programa tem o apoio do Continente. Aprender a comer é saber escolher. Por isso descubra a nova gama Bem-Estar Continente Equilíbrio. Desenvolvida por nutricionistas com vitamina D e probióticos, sem adição de açúcares, lactose ou gordura. Uma opção equilibrada, prática e cheia de sabor para incluir no dia-a-dia. Encontre junto à secção dos iogurtes. Assim, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. À sexta-feira temos esta edição extra onde respondemos a perguntas dos nossos ouvintes e hoje vamos esclarecer uma dúvida da Maria. Não é assim, Mariana? Olá. Olá, Nelson. A Maria enviou um e-mail para marianachaves@observador.pt. Faça o mesmo com as suas dúvidas. Diz ela que utiliza uma panela de cozedura lenta, ou slow cooker, para preparar refeições de um só tacho, para fazer a cozedura das leguminosas para toda a família. É prático, isso até aí já sabemos, mas a questão da Maria é também uma forma saudável de cozinhar este uso destas panelas de slow cooking? Essas panelas, que são muito utilizadas em muitos países, fazem com que, quando estás a preparar os alimentos, faças como se fosse tudo cozinhado devagar, não é? Como o próprio nome indica, não é? E a alimentação saudável é muito mais do que apenas escolher os bons alimentos, não é? Também é fundamental nós termos boas práticas para preparar os alimentos e para cozinhar esses alimentos. E, portanto, nessa medida, acho que será uma boa opção, e nós já falámos aqui no Aprender a Comer também, já se deu um cheirinho sobre isso do slow cooker, num programa que comparámos a air fryer, tão famosa ultimamente, não é? com este modo de preparação slow cooker, que são diametralmente opostos, vamos pensar assim. E também temos um programa onde falámos um bocadinho sobre o tacho perfeito para cozinhar. Descubra se há um tacho perfeito para cozinhar. Muito útil porque nós temos à nossa disposição muitos tipos de tachos e de frigideiras e com revestimentos diferentes e também com cuidados que nós temos que ter e que devemos saber quais são para que eles continuem a ser seguros para preparar os nossos alimentos, porque mais uma vez não é só como escolhemos os alimentos, é também como os preparamos, porque vai influenciar na qualidade nutricional final do prato. Mas o que é exatamente o slow cooker? É uma panela elétrica que vai cozinhar lentamente, durante várias horas, na verdade, e a temperaturas relativamente baixas, de 70 a 90 graus. Este é o que define a temperatura, obviamente, e normalmente traz receitas também para utilizar, mas tem a grande vantagem que nós colocamos todos os ingredientes, programamos, e a panela vai cozinhando sozinha. Ela é muito utilizada, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos também, e consegues fazer o quê? Consegues fazer quase tudo: estofados, sopas, caris, leguminosas, as carnes que vão ficar super macias e que depois é possível desfiar. Estou a imaginar isto a funcionar bem para as minhas carnes, para os meus guisados. Sim, até porque tu podes fazer, imagina, podes programar para começar a acontecer sem tu estares em casa. Podes programar para fazer durante a noite para teres pronto para o almoço. E deve haver umas modernas que já trazem uma app associada. Provavelmente. E a coisa boa, não é? É que tu consegues planear tudo, não tens que estar a vigiar o fogão, não é? Que esse é o tema, não é? Quando as pessoas dizem, eu perco muito tempo a cozinhar, é porque estão paradas à frente do fogão, não é? E portanto consegues perfeitamente organizar-te, ter coisas preparadas em quantidade, porque normalmente elas têm uma capacidade em termos de litros muito grande, e depois consegues ter coisas congeladas, não é? Porque se fazes uma coisa que utilizas uma panela de 7 litros, por exemplo, é muito maior do que uma de 2. Consegues preparar muito mais quantidade de carne, fazer o teu stock, como eu costumo dizer. Para a semana quase, não é? Sim, e na verdade isso é uma ótima solução, não é? Para organizares a rotina da família. E este estofado lento, que me ficou aqui no ouvido, é uma boa forma de o cozinhar. Tenho a ideia que quanto mais lento os produtos perdem menos nutrientes. Se forem expostos a temperaturas mais baixas, é isso, ok, perdem menos nutrientes. Então, aqui, se for só temperaturas mais baixas, corremos o risco de ficarem crus, não é? Então tem que ser temperaturas mais baixas por mais tempo. E estufar é uma dessas formas, não é? E é das formas técnicas de confecção, de culinária, mais favoráveis para a nossa saúde, por 3 grandes motivos. Então vamos lá, o primeiro será porque, na verdade, como estávamos aqui a falar do oposto, não é? Quando fazes uma confecção de um alimento
que é muito rápido, temperaturas muito altas, normalmente até podem tostar e queimar, não é? E o tostar vai formar, nós já falámos aqui em alguns programas, uns compostos que nós chamamos de produtos de glicação avançada, que é os AGEs, AGE e depois um S pequenino, e que estão associados a muita coisa, compostos inflamatórios, associados ao envelhecimento celular, e acontece quando nós fritamos, quando grelhamos, quando assamos, pensem no tostadinho. E quando fazemos aqui de forma lenta, nós evitamos, portanto é a método de confecção que menos produz isso. E nós temos até um programa, porque já que estamos no verão e se faz grelhados, não é? E que se produz estes compostos, é inevitável, mas há uma maneira de evitar esta produção, e nós temos um programa que se chama Marinar é Preciso, então marine bem, com muitas ideias de receitas para isso, porque vai reduzir a produção destes AGEs. Depois, a segunda coisa boa deste método de confecção, do estofado lento, como estamos a falar, é o aproveitamento total dos nutrientes, porque, como dizias bem, Nelson, é que é verdade que cozinhar muito tempo pode reduzir algumas vitaminas mais sensíveis ao calor, como, por exemplo, a vitamina C, mas ao contrário da cozedura tradicional, em que nós colocamos a água a ferver, pomos lá o nosso alimento e depois deitamos fora a água, não é? E essa água, por exemplo, se repararem a água dos brócolos, vai verde, não é? A água dos espargos, verde, o ácido fólico todo pelo ralo. E portanto aqui no estofado nós na verdade depois vamos comer o molho, não é? Ou beber o molho está no prato, e portanto estão lá os nutrientes, não vão sair do prato e vamos conseguir absorvê-los. Portanto há um aproveitamento total de nutrientes desta forma de cozinhar. E também há aqui um ponto muito importante, que é cozinhar desta forma lenta vai melhorar a digestibilidade, ou seja, o processo da quebra das fibras mais duras, tanto de alguns vegetais mais duros, como de carnes mais duras, e que vão se transformando em gelatina. E é importante, por exemplo, em termos económicos, para aproveitar carnes mais baratas, mas que normalmente são mais duras. E este método de confecção é que permite realmente aproveitá-las, porque cozinham muito tempo e depois conseguimos realmente que elas se desfaçam um bocadinho mais, fiquem macias. Há também vantagens do ponto de vista do orçamento familiar? Pois, é isto, não é? Exatamente. Porque a verdade é que esses cortes de carne que estamos a falar, não é? Seriam impossíveis de outra maneira, e depois também, por exemplo, as leguminosas, como a Maria falava, em que ela diz que acaba por aproveitar para cozinhar as leguminosas. Muitas pessoas queixam de cozinhar as leguminosas, que demora muito tempo, é preciso de molhar, e portanto o cenário ideal é obviamente cozinhá-las secas, não é? Ou seja, hidratas para que elas... Para fazeres grão de bico já não tens de molhar, basta pôr nesta panela de slow cooker e ele faz o trabalho todo? Não, deves de molhar, porque há fitatos que vão passar para a água, que são antinutrientes, e é importante que passem. E portanto, sempre de molhar. Mas fica muito mais barato cozinhar as leguminosas em casa. Normalmente até se faz, vou dar aqui um exemplo, o mais clássico de todos, não é? Pensarmos no grão de bico ou bacalhau, ou pensarmos no feijão preto com a carne. Mas vamos pensar, por exemplo, em choco, que é um pescado, como nós dizemos, vem do mar, e que utilizamos pouco em Portugal, a não ser o grelhado. E a não ser em Setúbal, com o frito. Fritos, não me estava a lembrar disso. Como assim? Foi a primeira coisa que eu pensei, Mariana. Choco frito, óbvio. É por isso que também me faz porque muito bem estas saudável, conversas. Mas é literacia também cultural, gastronómica. Então, mas estava a pensar na feijoada de choco. O choco é difícil de cozinhar, sim. É difícil, precisa de muito tempo. É verdade. Portanto, chocos e lulas acaba por ser muito bom utilizar a slow cooker e fazer feijoada de choco, era isto que eu queria dizer, o feijão branco com tomate e o choco, fica aqui uma ideia. Mas é verdade que é ótimo para o orçamento e também permite cozinhar com menos gordura adicionada, preparar várias doses, como eu dizia, não é? E prepara-se logo uma quantidade grande, se calhar para a semana, é uma das vantagens. Há cuidados especiais a ter com o uso destas panelas de cozedura lenta? Apenas esta questão do caldo que eu falava, porque há situações clínicas, imagina, quem tem ácido úrico elevado ou gota, que é uma complicação dessa situação, tem que ter cuidado, porque à partida o que querem evitar é o caldo. Então, nesse caso, mas essas pessoas já deverão saber ou devem ser aconselhadas nesse sentido, que devem comer a carne e não o caldo. Mas é só isso, portanto eu não estou a ver aqui mais inconvenientes. Muito bem. De que é que vamos falar no próximo episódio, Mariana, recorda-me? Olha, vamos falar sobre uns cereais tufados, cereais puff. Os puff, sei quais são. Não vou muito à bola com eles, mas vais-nos explicar nesse episódio se tem vantagens. Mariana Chaves com Aprender a Comer, edição extra. Envia as suas dúvidas para marianachaves@observador.pt. Uma vez por semana respondemos aqui no programa da Mariana. Até para a semana. Até para a semana, Nelson.
Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente.